9. Os conspiradores. Para o Dr. Darrow e Peleas Antor, as noites passaram em conversas amigáveis e os dias em trivialidades agradáveis. Poderia ser mesmo uma visita comum. O Dr. Darrow apresentou o jovem como um primo que vinha do espaço, e o interesse foi diminuído pelo clichê. De alguma forma, no entanto, durante a conversa ligeira, um nome poderia ser mencionado. Poderia haver alguma consideração. O Dr. Darrow poderia dizer não, ou ele poderia dizer sim. Uma chamada aberta no comunicador mostrava um convite casual. Quero que conheça meu primo. E os preparativos de Arcade ocorriam de sua própria maneira. Na verdade, suas ações poderiam ser consideradas as menos diretas de todas. Por exemplo, ela induziu Olintos Dan, na escola, a doar-lhe um receptor de som feito em casa, valendo-se de métodos que indicavam um futuro no qual ela seria perigosa para todos os seres do sexo masculino com os quais entrasse em contato. Para evitar detalhes, ela meramente exibia um certo interesse no hobby preferido de Olintos, que ele mesmo divulgava, sua oficina doméstica. Combinado com uma transferência bem modulada desse interesse para as características gorduchas de Olintos, de forma que o jovem infeliz se encontrou 1. Discursando por um bom tempo e animado sobre os princípios do motor de hiperonda. 2. Tomando cada vez mais consciência dos grandes e absorventes olhos azuis que se concentravam nele. E 3. Entregando nas mãos dela sua última grande criação, o supramencionado receptor de som. Arcádia dedicou a Olintos menos atenção depois disso, por tempo suficiente para remover todas as suspeitas de que o receptor de som tinha sido a causa da amizade. Após vários meses ainda, Olintos recordaria aquele curto período em sua vida, até que, finalmente, por falta de novos acréscimos, desistiu, e a memória desapareceu. Quando chegou a 7ª noite e 5 homens sentaram-se na sala de estar de Darrow, com a barriga cheia e tabaco no ar, a mesa de Arcádia no andar de cima foi ocupada por essa quase irreconhecível aparelho caseiro, fruto da engenhosidade de Olintos. Eram 5 homens. O Dr. Darrow, é claro, com seu cabelo grisalho e a roupa meticulosa, parecia de alguma forma mais velho do que seus 42 anos. Peleas Antor, sério e perspicaz, parecia jovem e inseguro. E os 3 novos homens, Joel Turner, produtor de televisão, grande de lábios grossos, Dr. Elvet Semick, professor emérito de física da universidade, magro e cheio de rugas e as roupas bem mais largas do que necessário, e Romir Moon, bibliotecário desengonçado e terrivelmente incomodado. O Dr. Darrow falava calmamente, em um tom bastante normal. Esta reunião não foi organizada, senhores, apenas por razões sociais. Você já deve ter imaginado. Como foram deliberadamente escolhidos por causa de suas formações, podem também imaginar o perigo envolvido. Não vou minimizá-lo, mas vou mostrar que somos todos homens condenados de qualquer forma. Percebo que nenhum de vocês foi convidado secretamente. Não foi solicitado que viessem de forma escondida. As janelas não estão ajustadas para esconder o interior da casa. Nenhum escudo protege a sala. Só precisamos atrair a atenção do inimigo para sermos arruinados. A melhor forma de atrair essa atenção é assumir um segredo falso e teatral. Ahá! Pensou Arcádia, inclinando-se sobre as vozes chegando, um pouco esganiçadas, da caixinha. Vocês entendem isso? Elvet Semick moveu o lábio inferior e mostrou os dentes num gesto que sempre precedia todas as suas sentenças. Deixe disso. Conte-nos quem é o jovem. Peleas Antor é seu nome, falou o Dr. Darrow. Ele é um estudante de meu velho colega Clyce, que morreu no ano passado. Clyce me enviou o padrão cerebral de Antor até o 5º subnível antes de morrer. Padrão que foi checado contra o homem que está diante de vocês. É claro que todos sabem que um padrão cerebral não pode ser duplicado até este ponto, mesmo pelos homens da ciência da psicologia. Se não sabem disso, terão de acreditar na minha palavra. Devemos começar por algum lugar, disse Turbor, franzindo os lábios. Acreditamos na sua palavra, sobretudo porque você é o maior eletroneurologista na galáxia, agora que Klaus está morto. Pelo menos é como eu descrevi em meu programa de TV, e acredito nisso.
Quantos anos você tem, Antor? 29, Sr. Turber. E você é um eletroneurologista também? Um dos bons? Sou um estudante da ciência, mas gosto de me dedicar e tive o benefício de passar pelo treinamento de Classe. Mu interrompeu. Ele gaguejava um pouco quando estava sob tensão. Eu espero que você comece logo. Acho que todos estão falando muito. O Dr. Darrow levantou uma sobrancelha a olhar na direção de Moon. Você está certo, Romir. Comece, Pelez. Ainda não, disse Pelez Antor devagar. Porque antes de começarmos, apesar de apreciar o que sente o Sr. Moon, devo exigir os dados de ondas cerebrais de vocês. Darrow franziu a testa. O que é isso, Antor? A quais dados de ondas cerebrais você está se referindo? Aos padrões de todos vocês. Viram os meus, Dr. Darrow. Devo verificar os seus e de todo o resto. E devo tirar eu mesmo as medidas. Não há motivo para ele confiar em nós, Darrow, disse Turber. O jovem está correto. Obrigado, respondeu Antor. Se você se encaminhar ao laboratório, então, Dr. Darrow, podemos continuar. Tomei a liberdade de checar seu aparato nesta manhã. A ciência da eletroencefalografia era, ao mesmo tempo, nova e velha. Era velha no sentido de que o conhecimento das microcorrentes geradas pelas células nervosas dos seres humanos pertencia àquela imensa categoria de saber humano cuja origem estava completamente perdida. Era um conhecimento que se esticava até os primeiros vestígios da história humana. E mesmo assim, era nova também. O fato da existência de microcorrentes dormiu durante dezenas de milhares de anos do Império Galáctico como um dos itens vívidos e caprichosos, mas bastante inúteis do conhecimento humano. Alguns tentaram formar classificações de onda como acordadas e dormentes, calmas e excitadas, sãs e doentias. Mas mesmo os conceitos mais amplos tinham suas hordas de exceções que os invalidavam. Outros tentaram mostrar a existência de grupos de ondas cerebrais análogos ao bem conhecido grupo sanguíneo, e demonstrar que o ambiente externo não era o fator de definição. Essas eram pessoas que pensavam em raças e que afirmavam que a humanidade poderia ser dividida em subespécies. Mas tal filosofia não poderia avançar contra o esmagador impulso ecumênico da realidade do Império, uma unidade política cobrindo 20 milhões de sistemas estelares, envolvendo toda a humanidade desde o mundo central de Trantor, agora uma memória linda e impossível do grande passado, até o asteroide mais solitário na periferia. E novamente, em uma sociedade entregue, como era a do Primeiro Império, às ciências físicas e à tecnologia inanimada, havia uma vaga, mas poderosa força sociológica que afastava o estudo da mente. Era menos respeitável porque menos imediatamente útil, e era menos financiada, já que menos lucrativa. Depois da desintegração do Primeiro Império, veio a fragmentação da ciência organizada, que regrediu bastante, abaixo até mesmo dos fundamentos do poder nuclear, em direção à energia química do carvão e do petróleo. A única exceção a isso, é claro, foi a primeira fundação, onde a centelha da ciência foi revitalizada e cresceu mais intensamente, sendo mantida e alimentada até virar chama. Mesmo assim, também lá, foi o físico que dominou o cérebro, e o cérebro, exceto no caso de cirurgias, foi negligenciado. Mesmo assim, também lá, foi o físico que dominou e o cérebro, exceto no caso de cirurgias, foi negligenciado. Harry Seldon foi o primeiro a expressar o que depois foi aceito como verdade. As microcorrentes neurais, ele falou uma vez, carregam dentro delas a faísca de todo impulso variável e a resposta, consciente e inconsciente. As ondas cerebrais gravadas em papéis quadriculados em picos e depressões tremulantes são o espelho dos impulsos pensamentos combinados de bilhões de células. Teoricamente, a análise deveria revelar os pensamentos e emoções do sujeito até o último e menos importante. Diferenças que não sejam causadas somente por defeitos físicos horríveis, herdados ou adquiridos, deveriam ser detectadas, além de mudanças de estados emocionais, avanços na educação e na experiência, até algo tão sutil como uma mudança na filosofia de vida da pessoa.
Mas mesmo Sheldon não poderia deixar de apenas especular. E agora, por quase 50 anos, os homens da primeira fundação estavam lutando neste vasto e complicado mundo do novo conhecimento. A abordagem, naturalmente, era feita por meio de novas técnicas, como, por exemplo, o uso de eletrodos em suturas no crânio por métodos recém-desenvolvidos que permitiam que o contato fosse feito diretamente com as células cinzentas, sem nem mesmo a necessidade de rapar o crânio. E então, havia um aparelho de gravação que automaticamente gravava os dados da onda cerebral como um total geral e como funções separadas de 6 variáveis independentes. O mais significativo, talvez, foi o crescente respeito que a encefalografia e os encefalógrafos receberam. Claise, o maior deles, participava das convenções científicas no mesmo nível de um físico. O Dr. Darrell, apesar de não estar mais ativo na ciência, era conhecido por seus brilhantes avanços na análise encefalográfica, quase tanto quanto pelo fato de ser o filho de Baita Darrell, a grande heroína da geração anterior. E agora, o Dr. Darrell se sentava em sua própria cadeira, com um delicado toque de eletrodos, mal dando o sinal da grande pressão sobre seu crânio, enquanto as agulhas presas no vácuo moviam-se para lá e para cá. Estava de costas para o gravador, ou, como era bem sabido, a visão das curvas se movendo induzia um esforço inconsciente de controlá-las, com resultados notáveis. Mas sabia que o quadrante central estava mostrando uma curva sigma fortemente marcada e com pouca variação, o que era esperado de sua mente desenvolvida e disciplinada. Seria fortalecida e purificada no quadrante subsidiário que lidava com a onda cerebelar. Haveria os saltos agudos e quase descontínuos do lóbulo frontal, e as instabilidades tênues das regiões sob a superfície com sua limitada escala de frequências. Ele conhecia seu próprio padrão de ondas cerebrais tanto quanto um artista estaria perfeitamente consciente da cor de seus olhos. Pelias Antor não fez nenhum comentário quando Darrell se levantou da cadeira reclinada. O jovem olhou distraído para os 7 registros com os olhos rápidos de quem sabe exatamente qual faceta minúscula que busca. Se não se importa, Dr. Semick. O rosto enfurecido de Semick estava sério. A eletroencefalografia era uma ciência da qual pouco conhecia. Algo que encarava como ressentimento. Ele sabia que estava velho e que o padrão de ondas iria mostrar isso. As rugas no rosto mostravam. Mas elas falavam somente de seu corpo. Os padrões de ondas cerebrais poderiam mostrar que sua mente estava velha também. Uma invasão embaraçosa e injustificada da última fortaleza de um homem, sua própria mente. Os eletrodos foram ajustados. O processo não machucava, claro, do começo ao fim. Havia somente aquele pequeno formigamento, bem abaixo do limiar da sensação. E então chegou a vez de Turbor, que se sentou tranquilamente e sem emoções durante todo o processo de 15 minutos. Moon, que deu um pulo ao primeiro toque dos eletrodos e depois passou a sessão girando os olhos como se quisesse virá-los para trás e olhar através de um buraco no osso occipital. E agora? Disse Darrell quando tudo tinha acabado. E agora? Disse Antor em tom de desculpa. Há mais uma pessoa na casa. Minha filha? Disse Darrell franzindo a testa. Sim, eu sugeri que ela ficasse em casa hoje, se o senhor se lembra. Para uma análise encefalográfica? Para quê? Não posso continuar sem isso. O Dr. Darrell deu de ombros e subiu as escadas. A Arcádia, avisada, tinha desligado o receptor do som quando ele entrou. Seguiu-o obediente. Era a primeira vez em sua vida, exceto pela análise básica quando criança, para objetivos de identificação e registro, que ela se encontrava sob os eletrodos. Posso ver? Ela pediu quando tinha acabado esticando a mão. Você não entenderia, Arcádia, disse o Dr. Darrell. Não está na hora de ir para a cama? Está bem, papai, ela disse reservadamente. Boa noite a todos. Subiu correndo e se enfiou na cama de qualquer jeito. Com o receptor de som de Olintos ao lado do travesseiro, ela se sentia como um personagem de um livro-filme e o apertava a todo momento perto do peito em um êxtase de coisa de espião.
As primeiras palavras que ouviu eram de Antor e foram: as análises, senhores, são todas satisfatórias. A da criança também. Criança, ela pensou com desgosto, e ficou brava com Antor na escuridão. Antor tinha aberto sua pasta e dela tirado várias dúzias de registros de ondas cerebrais. Eles não eram originais, nem a pasta tinha uma fechadura comum. Se a chave estivesse em poder de qualquer outra mão que não a sua, os conteúdos teriam oxidado, silenciosos e instantaneamente, até as cinzas. Uma vez removidos da pasta, os registros se desintegrariam depois de meia hora. Mas, durante essa curta vida, Antor falou rapidamente. Tenho aqui os registros de vários membros secundários do governo em Anacreon. Esse é de um psicólogo na Universidade de Locris. Esse de um industrial em Siuiena. O resto vocês mesmos podem ver. Eles se aproximaram. Para todos, menos para Darrow, eram apenas riscos no papel. Para Darrow, eles falavam em milhares de línguas. Antor apontou levemente. Chamou a atenção do Sr. Darrow para a região de platô entre as ondas tauianas secundárias no lóbulo frontal, que é o que todos esses registros possuem em comum. O senhor usaria minha régua analítica para checar minha declaração? A régua analítica poderia ser considerada um aparente distante, como um arranha-céus em uma cabana, daquele brinquedo de jardim de infância, a régua de cálculo logarítmica. Darrow a usava com destreza. Ele fez desenhos à mão livre do resultado e, como Antor afirmava, havia platôs evidentes nas regiões do lóbulo frontal, onde grandes ondas deveriam ser esperadas. Como o senhor interpretaria isso, Dr. Darrow? Perguntou Antor. Não tenho certeza. De pronto, não vejo como isso é possível. Mesmo em caso de amnésia, há uma supressão, mas não remoção. Cirurgia cerebral drástica, talvez? Oh, algo foi cortado, gritou Antor, impaciente. Sim, não no sentido físico, no entanto. Você sabe, um mulo poderia ter feito isso. Ele poderia ter suprimido completamente todo o potencial para certa emoção ou atitude mental e deixado somente algo insípido. Ou a segunda fundação poderia ter feito isso. É o que está dizendo? Perguntou Turbor com um sorriso lente. Não havia necessidade real de responder aquela pergunta retórica. O que o fez suspeitar, Sr. Antor? Perguntou Moon. Não, foi o Dr. Clyde. Ele coletou padrões de ondas cerebrais, assim como faz a polícia planetária, mas em linhas diferentes. Ele se especializou em intelectuais, membros do governo e líderes empresariais. Vejam, é bastante óbvio que se a segunda fundação está dirigindo o curso histórico da galáxia, de nós, eles devem fazer isso sutilmente e de uma forma mínima. Se trabalharem através de mentes, como devem, são as mentes das pessoas com influência cultural, industrial ou política, e com aqueles que importam. Sim, objetou Moon, mas existe alguma corroboração? Como essas pessoas agem, quero dizer, aqueles como Platô? Talvez seja tudo um fenômeno perfeitamente normal. Ele olhou sem esperança para os outros com seus olhos azuis, de alguma forma infantis, mas ninguém o encorajou. Eu deixo isso com o Dr. Darrow, disse Antor. Pergunte a ele quantas vezes viu esse fenômeno em seus estudos gerais, ou em casos registrados na literatura durante a última geração. Depois, pergunte sobre a chance de ser descoberto em quase 1 entre cada 1000 casos nas categorias que o Dr. Clyde estudou. Suponho que não haja dúvida, comentou Darrow pensativo, de que são mentalidades artificiais. Elas foram manipuladas? De certa forma, suspeitei disso. Sei disso, Dr. Darrow, falou Antor. Também sei que o senhor já trabalhou com o Dr. Clyde. Gostaria de saber por que parou. Não havia hostilidade na pergunta, talvez nada mais do que cuidado, mas, em qualquer medida, ela resultou em uma longa pausa. Darrow olhou para cada um de seus convidados, depois falou bruscamente. Por que não havia sentido na batalha de Clyde? Estava competindo com um adversário muito mais forte do que ele. Estava detectando o que nós, eu e ele, sabíamos que iria detectar, que não éramos senhores de nós mesmos. E eu não queria saber. Tinha minha autoestima. Gostava de pensar que nossa fundação era a comandante de sua alma coletiva,
que nossos fundadores não tinham lutado e morrido por nada. Achei que seria mais simples virar o rosto enquanto não tinha certeza. Não precisava de meu cargo, já que a pensão perpétua paga a família da minha mãe cobriria minhas poucas necessidades. Meu laboratório doméstico seria suficiente para evitar o tédio, e a vida chegaria algum dia ao fim. Então Clive morreu. Semik mostrou os dentes e disse: Esse Clive, não o conheço. Como ele morreu? Ele morreu, interviu Antor. Ele achou que iria morrer. Ele me falou 6 meses antes que estava chegando muito perto. Agora nós estamos muito perto. Também não, sugeriu Moon com a boca seca enquanto seu pombredão oscilava. Sim, disse Antor com força. Mas já estávamos de qualquer forma, todos nós. E é por isso que os senhores foram escolhidos. Sou estudante de classe. O Dr. Darrow foi seu colega. Johnny Turbo tem denunciado nossa fé cega na mão salvadora da segunda fundação nos meios de comunicação, até que o governo o tirou do ar. Por meio de, devo mencionar, um poderoso financista cujo cérebro mostra o que Clase costumava chamar de platô de manipulação. Homer Moon tem a maior coleção particular de Muliana que existe, se posso usar a palavra, para falar dos dados coletados a respeito do mulo. E publicou alguns artigos contendo especulações sobre a natureza e a função da segunda fundação. O Dr. Semik contribuiu tanto quanto qualquer um para a matemática da análise encefalográfica, apesar de eu não acreditar que ele tenha percebido que sua matemática poderia ser aplicada dessa forma. Semik abriu os olhos e sorriu espantado. Não, jovem. Estive analisando os movimentos intranucleares. O problema dos N-corpos, sabe? Não entendo essa encefalografia. Então sabemos onde estamos. O governo pode, é claro, não fazer nada sobre isso. Se o prefeito ou alguém na administração está consciente da seriedade da situação, não sei. Mas isso é o que sei. Nós 5 não temos nada a perder e muito a ganhar. Com todo o aumento em nosso conhecimento, podemos ampliar nossa ação para direções mais seguras. Estamos apenas no começo, entendem? Até que ponto está disseminada, perguntou o Turbor, essa infiltração da segunda fundação? Não sei. Há uma resposta direta. Todas as infiltrações que descobrimos estavam na periferia da nação. A capital pode ainda estar limpa, apesar de que mesmo isso não é uma certeza. E eu não os teria testado. O senhor parecia mais suspeito, Dr. Darrow, já que abandonou a pesquisa com Clive. Ele nunca o perdoou, sabe? Pensei que talvez a segunda fundação o tivesse corrompido, mas Clive sempre insistiu que o senhor era covarde. Perdoe-me, Dr. Darrow, se explico isso para deixar clara minha posição. Eu, pessoalmente, acho que entendo sua atitude e, se foi covardia, creio que foi desculpável. Darrow suspirou antes de responder. Eu fugi, chame como quiser. Tentei manter nossa amizade, no entanto, mas ele nunca escreveu ou me ligou até o dia em que me mandou suas ondas cerebrais. E isso foi pouco mais de uma semana antes de morrer. Se não se importa, interrompeu Homer Moon com um ataque de eloquência nervosa. Eu não entendo o que você acha que está fazendo. Somos um pobre bando de conspiradores. Se vamos ficar sentados falando e falando, e não vejo o que mais podemos fazer de qualquer forma. Isso é muito infantil. Ondas cerebrais e besteiras e tudo isso. Você pretende fazer algo? Sim, pretendo. Os olhos de Peleas Antor brilhavam. Precisamos de mais informações sobre a segunda fundação. É a necessidade mais básica. O mundo gastou os primeiros 5 anos de seu domínio só na busca de informações e falhou. Ou é o que fomos levados a acreditar. Mas depois parou de procurar. Por quê? Porque falhou? Ou porque foi bem sucedido? Mais conversa, disse Moon amargo. Como vamos saber? Se você me ouvir, a capital do mulo era Calgan, que não fazia parte da esfera comercial da influência da fundação antes do mulo, e continua não fazendo agora. Calgan é dominada, no momento, por um homem, Stettin, a menos que haja outra revolta para nascer amanhã. Stettin chama a si mesmo de primeiro cidadão e se considera o sucessor do mulo.
Se há alguma tradição daquele mundo, ela se baseia na superhumanidade e na grandeza do mulo. Uma tradição quase supersticiosa em sua intensidade. Como resultado, o velho palácio do mulo é mantido como um santuário. Nenhuma pessoa não autorizada pode entrar. Nada dentro dele foi tocado. E por que isso? Em tempos como estes, nada acontece sem motivo. E se não for somente a superstição que deixa o palácio do mulo inviolado? E se a segunda fundação organizou essa questão? Resumindo, e se os resultados da busca de 5 anos do mulo estão lá dentro? Oh, besteira. Por que não? Exigiu o Antor. Através da história, a segunda fundação se escondeu e interferiu nos negócios galácticos o mínimo possível. Sei que para nós parecia mais lógico destruir o palácio, ou, pelo menos, remover os dados. Mas vocês devem considerar a psicologia desses mestres psicólogos. Eles são Seldons, são mulos e funcionam de forma indireta, através da mente. Eles nunca destruiriam ou removeriam, quando poderiam alcançar seus objetivos, criando um estado mental. Não? Não houve nenhuma resposta imediata e Antor continuou. E você, Moon, é exatamente quem pode conseguir a informação de que precisamos. Eu? Foi um grito estupefato. Moon olhou todos os participantes rapidamente. Eu não posso fazer isso. Não sou homem de ação. Nenhum herói de telenovela. Sou um bibliotecário. Se puder ajudar dessa forma, certo, e correria o risco de aparecer para a segunda fundação. Mas não vou sair pelo espaço em uma coisa quixotesca como essa. Agora olhe, disse Antor pacientemente. O Dr. Darrow e eu concordamos que você é a pessoa certa. É a única forma de fazê-lo naturalmente. Você disse que é um bibliotecário, certo? E qual é o seu principal campo de interesse? Muriana? Você já tem a maior coleção de material sobre o mulo na galáxia. É natural que queira mais. Mais natural para você do que qualquer outro. Você poderia pedir para entrar no Palácio de Calgan sem levantar suspeitas de motivos ocultos. Poderiam recusar, mas você não pareceria suspeito. Além do mais, tem um iate próprio. É conhecido por visitar planetas estrangeiros durante suas férias anuais. Até já esteve em Calgan antes. Não entende que só precisa continuar fazendo o que é o normal para você? Mas eu não posso só dizer, você poderia ser gentil, me deixar entrar no santuário sagrado, senhor primeiro cidadão. Por que não? Porque pela galáxia, ele não vai me deixar. Certo então, ele não vai deixar. Então você volta para casa e nós pensamos em outra coisa. Moon olhou para todos em uma rebelião desesperançada. Ele sentia que estava sendo levado a fazer algo que odiava, e ninguém se ofereceu para ajudá-lo. Então, no final, 2 decisões foram tomadas na casa do Dr. Darrow. A primeira foi um acordo relutante por parte de Moon para viajar pelo espaço assim que começasse suas férias de verão. A outra era uma decisão altamente não autorizada de parte de um membro não oficial da reunião, feita quando ela desligou o receptor de som e mergulhou no sono tardio. Essa segunda decisão ainda não nos diz respeito.